Olá, pessoal! Se identificaram com alguma parte da nossa história? Deixa aqui nos comentários se vocês passaram por alguma situação parecida. Aqui, nesse vídeo, vamos te entregar chaves que vão fazer você recomeçar e permanecer de pé. É isso aí. Vem com a gente! Olá, pessoal! Nós somos do canal Recomeçar ou Desistir. Meu nome é Rubia Mara. e eu sou o Alex. E dando sequência em como nós superamos, nós passamos a crise que falamos no vídeo anterior, Passa lá e confere. seguimos a nossa vida naturalmente, mas algo não estava bom dentro de nós. E aí, como nós prometemos no vídeo, e quando o divórcio bate a porta, vamos deixar o card aqui para você assistir depois. Nós vamos hoje contar a história de como foi o nosso divórcio. Situações aconteciam no nosso dia a dia que geravam desgaste e nos desmotivavam no nosso casamento. Papéis invertidos, falta de comunicação, apontamento de defeitos, falta de investimento em nós, Carinhos, beijos, cuidados. a falta disso tudo. A gente não estava vivendo isso no nosso casamento e então isso começou a gerar um desgaste muito grande. Uma frieza muito grande, e foi nos afastando. Ao ponto que, quando completamos 18 anos de casados, fomos comemorar numa churrascaria top, começamos a fazer um novo planejamento de algumas viagens e tal, e no dia seguinte, à noite, Eu surpreendi o meu esposo pedindo o divórcio. e eu não entendi, eu falei, o que está acontecendo? Nós começamos a planejar, completamos 18 anos de casado, pensamos em fazer novas viagens, e você me fala isso? E eu queria viver uma nova vida, uma vida diferente, saber como que era ser solteira, poder usufruir de coisas que eu nunca usufruí na minha juventude. Isso é um perigo. Ou seja, se você deixou de viver uma fase na sua juventude, se casou, curte essa fase com seu esposo, no seu casamento, no seu relacionamento. Isso é saudável. E aí eu já estava decepcionada comigo mesma, porque eu já tinha enfrentado uma crise lá em 2014 e eu estava com vergonha já de estar diante do meu marido e eu não queria continuar mais aquele casamento. Eu falava, não, chega, acabou pra mim. Eu não quero mais. Eu quero uma nova vida, eu quero viver diferente. E eu, mais uma vez, comecei a lutar pelo meu casamento, comecei a buscar a Deus, a não desistir do nosso casamento, porque eu sabia que o nosso casamento era um projeto de Deus. Nós não estávamos vivendo tão bem como queríamos viver, mas eu tinha certeza que o meu casamento, o nosso casamento era um projeto de Deus e que a gente ainda ia viver tudo aquilo que Deus tinha para nós. E aí eu, decidida, procurei uma advogada e dei entrada no processo de divórcio. E levei toda a documentação para ela, assinei todos os papéis e conversei com ele. A minha advogada vai te procurar para você estar indo lá no escritório dela e ela vai conversar com você. E eu falei para ela, eu não tenho nada para conversar com a sua advogada e eu não vou assinar esses papéis. E eu já estava perturbada com aquilo, porque mais uma vez eu ouvi as vozes externas, eu comecei a me envolver emocionalmente e eu falei, não é isso que eu quero para mim, eu não quero um casamento agora, eu quero viver a minha vida. E aí eu tomei uma decisão, eu tirei a minha aliança, devolvi para ele. E naquele momento é como se eu tivesse me libertado. Estou livre agora, eu já estou solteira. Mesmo ele não concordando em assinar os papéis. E o processo foi seguindo. E a advogada dela entrou em contato comigo, né? Queria conversar comigo e sugeriu que eu fosse até o escritório dela. E mais uma vez eu falei, doutora, eu não tenho nada para conversar com a senhora. O meu casamento é de Deus e eu não vou aí no escritório. E os dias foram passando e cada vez mais nós ficamos mais distantes, eu percebendo que ela estava completamente fora da visão do casamento. A gente fez a nossa separação de corpos.
E como eu não fui no escritório, toda vez que ela chegava para mim, a conversa era: você já foi no escritório? Você já assinou o papel da nossa separação? E eu falava: eu não vou assinar. Não vou assinar. E o clima ficava muito estranho, não ficava legal e tal. E assim foram os dias passando, eu vendo cada vez mais ela longe, fazendo coisas que ela queria fazer, e deixava alguns rastros sem ela querer, e eu acabava sabendo indiretamente o que ela estava fazendo. E feridas foram abertas na minha vida. E eu entrei em depressão, fiquei mal, e conversando com pastores amigos, mas aquela angústia não saía de dentro de mim, aquela ferida cada vez mais ia abrindo, e eu quero meu casamento, eu vou lutar por isso. E estávamos tão distantes, eu estava tão machucado, tão ferido, que eu cheguei a um ponto, perdi peso, cheguei a um ponto em que eu falei: não, eu preciso viver. Foi no dia que eu tomei a decisão e fui no escritório da advogada dela. A advogada me apresentou lá a ideia de como seria, como iria ficar a separação e tal. Algumas coisas eu concordei, outras não. E falei para a advogada dela: eu vou assinar o papel do divórcio. E nesse meio tempo, eu caí enferma, eu tive um problema sério na coluna, que me deixou sem andar praticamente durante 5 dias. E eu tive que ficar de repouso total. E nesse meio termo, eu sofri um acidente de moto que eu quase morri. Então nós já estávamos separados, ela enferma num canto e eu enfermo no outro. E aquele momento de reflexão é quando você para e você olha o seu interior e você começa a colocar na balança o que realmente vale a pena. Se valeria a pena realmente tudo aquilo que eu estava fazendo. Naquele momento, eu percebi que eu precisava de uma cura. Não só a cura física, de levantar de uma cama e voltar a andar, mas uma cura interna, emocional, espiritual, para que eu voltasse para Deus novamente, porque eu já não estava mais ouvindo a voz de Deus, porque eu já estava longe de Deus. E aí foi quando eu tomei uma decisão. Eu preciso de cura. Naquele momento eu me lembrei de um convite que foi feito a mim há 5 anos atrás, para eu ir na Estância Paraíso, em Belo Horizonte, fazer o programa Moriá, da pastora Zenete Rodrigues. E nesse momento, nesse encontro, eu tomei a decisão, eu comprei a minha passagem e eu fiquei na casa de casal de amigos, e depois eu fiquei esses 4 dias na Estância Paraíso fazendo esse programa. Foi aí que iniciou o meu processo de cura. E engraçado que lá no Moriá, conforme iam acontecendo as administrações, lá é totalmente voltado para a cura interior, mas os pastores que chegavam para ministrar lá, eles falavam o tempo todo: eu cheguei aqui com meu casamento quebrado, Deus transformou meu casamento. E eu falava: mas Deus, por que o Senhor está tanto falando de casamento, se eu nem vim para o encontro de casais, eu nem vim para saber de casamento, eu vim para ter um momento contigo. E ali eu entendi o que Deus estava falando comigo, que família era projeto de Deus e que eu não podia desistir do meu casamento. E algo começou a borbulhar dentro de mim. E eu tomei a decisão. Eu quero voltar para o meu marido. Eu quero a restituição do meu casamento. E pelo incrível que pareça, antes de eu ir para o programa, o meu celular apagou. Eu fiquei completamente sem comunicação com ninguém. Apagou. E eu fiquei totalmente isolada. Realmente foram momentos de Deus. E quando eu voltei, eu tinha pedido para ele me buscar no aeroporto. E eu fui para o aeroporto, meus amigos me deixaram lá. Eu estava dentro do horário, tudo certinho. Sendo que eu não tinha almoçado, fui comer um pão de queijo. E eu perdi a hora. Eu ainda estava me recuperando da coluna, não podia carregar peso. Mas os meus amigos me encheram de tantos presentes que a minha bagagem acabou ficando pesada. Então eu acabei tendo muita dificuldade na locomoção dentro do aeroporto. E foi quando eu cheguei no meu portão e eu vi minha mala, que estava despachada, sendo retirada do avião, e eu tinha perdido o voo.
Então eu comecei a chorar, entrei em desespero dentro do aeroporto. Eu não tinha um telefone para fazer contato com ninguém. E lá eu comecei a pedir ajuda para as pessoas me emprestarem um telefone, porque eu precisava avisá-lo que eu não ia mais chegar no aeroporto e que eu ia tentar ir para a rodoviária para pegar um ônibus para poder chegar o quanto antes. E foi o que eu consegui, fui para a rodoviária e lá Deus colocou um casal de pastores para cuidar de mim durante todo aquele período que eu te esperei 10 horas na rodoviária para esperar o ônibus para voltar. E eu expliquei minha situação pro pastor e ele falou: minha filha, usa meu telefone para você falar com seu marido. E ali eu comecei a tomar posse, meu marido. E eu mandava mensagem para ele pelo telefone do pastor, avisando do horário que eu estava pegando. E eu perguntei se ele poderia me buscar, eu ia chegar muito cedo. E ele foi me buscar. E eu cheguei com o coração muito quebrantado. E quando ele me recebeu, eu abracei meu filho. E quando eu o abracei, eu senti aquele que Deus estava falando comigo. Esse é o homem da sua vida. Não desista da sua família. E eu senti aquele abraço, um abraço tão sincero, tão amoroso, tão amigo. E ele me levou num local para tomarmos café da manhã e voltamos para casa. E ali eu fiz tudo que precisava ser feito. Pedi perdão de todos os meus erros, fui pontuando um por um. Pedi para ele, me aceita de volta. E ele me aceitou. Mas não foi fácil. No primeiro momento, quando ela começou a expor os problemas, né, o que ela viveu e tal, e a minha primeira reação foi: eu não quero mais você. Eu não te quero mais. Conversei com você, falei, se essas coisas tivessem acontecido, eu não iria mais lutar pelo meu casamento. E eu disse não para ela. E falei para ela: nós vamos lá no advogado e vamos dar entrada no processo de separação, sim. E ela me falou algo que não tinha falado quando nós passamos pela primeira crise lá em 2014. Eu vou te dar o tempo que for preciso e eu não vou desistir do meu casamento. Ali eu vi que realmente uma transformação aconteceu. Lembra que nós falamos que mudar sem transformar, um dia isso tudo acaba? Você volta a viver coisas que você viveu antes? Então, mas quando você passa por uma transformação, você começa a lutar para não viver aquilo que você já viveu antes. Você procura viver algo novo. Então foi assim, eu percebi algo, mas mesmo assim não foi suficiente ali naquele momento, porque eu estava muito machucado, eu estava diante de uma depressão, de uma ferida que foi aberta no peito, e eu disse não para ela. Mas o meu processo de transformação ele estava iniciando, né? Eu vim transformada, mas eu decidi manter a minha transformação. E para você manter essa transformação é necessário um processo. E esse processo, quando a gente entra nesse processo de transformação, é onde nós vamos ser provados e vamos demonstrar realmente aquilo que nós queremos. Eu quero isso, eu vou lutar por isso, eu vou viver isso. Mas naquele momento eu estava ferido. Ela passou por uma transformação e eu precisava de uma transformação para poder manter o nosso casamento. E foram dias difíceis, muito difíceis. E no momento eu peguei a minha mala, né? Eu quis ir embora. Aí ela me agarrou: não, fica, você é o homem de Deus, eu não vou abrir mão da tua vida, eu vou lutar por você. Caramba, aquilo ali entrou no meu coração de uma forma que falei: uau, ela nunca me falou isso antes, realmente tem algo diferente. E eu fiquei, e passou alguns dias, tivemos crise de novo, porque os pensamentos vinham na minha mente o tempo todo, e eu era atacado com aqueles pensamentos, e pensava, e começava a imaginar muitas coisas, e queria ir embora de novo. E assim foi durante 3 vezes.
3 vezes eu tentei sair de casa, a gente estava na mesma casa, mas separado de corpos, e eu tentei ir embora, eu não queria mais. E ela lutou, ela demonstrou, ela rasgou o coração, demonstrando em palavras o que ela queria para a vida dela, para a nossa vida, para a nossa família. E eu vi que ele precisava de cura também. Deus operou tanto, a gente estava totalmente quebrado financeiramente. E essa minha amiga se levantou e ela falou para mim, Rúbia, eu vou pagar para ele ir. E ela pagou o programa à vista. E do outro lado, a igreja estava tão empenhada em nos ajudar. E o pastor falou, vocês conseguiram? Deus abençoou? Glória a Deus por isso, porque nós vamos abençoar com a passagem. Vou reunir os irmãos aqui que podem estar abençoando com a passagem dele. E assim foi feito. Deus nos abençoou de uma tal forma. E o Alex foi enviado para o Moriá. E eu cheguei lá no Moriá com o coração aberto também. Recebi, várias ministrações profundas, mas eu não fui... aquela ferida não foi tratada. As ministrações foram excelentes, mas os pensamentos ainda me impediram de abrir completamente o coração e ser transformado e curado e viver o melhor de Deus. Então eu fui para o Moriá achando que, nossa, eu vou sair de lá transformado, mas na verdade existia ainda algo no meu coração que eu lutei, que eu fechei, que eu não abri para ser completamente curado naquele local tremendo, onde Deus usa pessoas, Deus fala em todo momento, e é um local de transformação. E durante todo esse período, a nossa família estava reunida em oração, orando por nós. A nossa família, ela nos sustentou todo esse período em oração, clamando a Deus para que esse casamento não terminasse. Nos apoiou em todas as decisões, nos ajudaram. E nós continuamos no processo, até que um dia nós recebemos o convite para participar de um encontro de casais de uma igreja. E nós falamos, poxa, vamos então, vamos ver o que pode ser ainda mudado, o que Deus pode falar conosco. E nós fomos levados a esse encontro de casais. E lá nós tivemos também ministrações incríveis. Mas, infelizmente, no sábado à noite, nós tivemos uma discussão. E o desejo do Alex era da gente voltar para casa. Foi como eu falei, a ferida ainda estava doendo demais, os pensamentos atacando o tempo todo, vindo na mente, vindo cenas. Eu falei, não, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso, eu não quero ter outra decepção, porque eu lutei com as minhas forças em 2014 e conseguimos reverter. E eu não queria passar pelo mesmo processo novamente. Aí está o erro. Eu lutei com as minhas forças. E quando a gente passa a deixar Deus lutar por nós e nós entregamos a Deus, tudo começa a ser transformado. Aí está a chave que pode virar na tua vida. Não lute com as suas próprias mãos. Entregue a Deus. Confia nele, mas confia de todo o coração. E deixa ele começar a mudar a tua vida, mudar aquilo que precisa ser mudado no teu interior, sarar aquelas feridas, fechar as feridas e começar a viver o que ele tem para você. Assim eu fiz. Então nós fomos para esse retiro e eu queria vir embora. Eu virei naquele retiro, discuti com ela, mas ao final nós conversamos com o nosso pastor que estavam lá também e decidimos ficar. Decidimos completar o processo daquele retiro de casais. E na manhã seguinte, no domingo de manhã, eu recebi uma visão onde a irmã falava assim, Deus fala para você não desistir do seu sonho. E eu saí de lá com esse sonho, com essa mensagem. E eu falei, eu não vou desistir, eu vou lutar. Porque também quando eu saí de Belo Horizonte, eu saí de lá com uma palavra que a minha amiga me deu, que foi a de Filipenses 1:6, que eu falei lá no primeiro vídeo, lembra? Essa palavra foi fundamental, porque foi a ela que eu me apeguei.
que diz: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por que nós contamos a história do nosso casamento no primeiro dia? Porque se Deus já estava operando lá do início, se Ele já estava agindo, Ele não ia deixar de agir agora, porque Ele é fiel para completar essa obra. E nós deixamos Deus completar. Passamos por todo um processo. E nós precisávamos de ajuda. Essa é uma outra chave. Quando você precisar de ajuda, procure ajuda. Procure a liderança da sua igreja. E nós procuramos a liderança da nossa igreja. Você pode procurar também ajuda psicológica, que é super importante. Nós fizemos uma transição e nessa transição nós fomos guiados a uma célula da igreja, a qual nós estávamos indo, e lá nós fomos imensamente recebidos pelos líderes daquela célula, e eles nos receberam, e eles compraram a briga junto conosco, e eles entraram na briga em oração, e eles começaram a nos ajudar, a nos apoiar, sendo que dali nós fomos encaminhados para os pastores de casais, e nós fizemos gabinete, e aí tudo aquilo foi remoído, tudo foi posto para fora, tudo que os pensamentos foi... Gente, pensa num processo doloroso. É um processo de divórcio, porque até você poder se limpar e se organizar internamente para você viver o melhor de Deus, não é do dia para a noite. Se você pensa que está sendo fácil para a gente estar aqui na frente de uma câmera gravando essa história para você, não é fácil. Não é fácil chegar onde a gente chegou. Mas por que a gente faz isso? Porque nós queremos te ajudar, te abençoar. Nós queremos que você que está passando por um problema no seu casamento, não desista. Tem solução. Em Deus é possível. E se nós conseguimos, vocês também podem e vão conseguir. E nós fomos direcionados para um acampamento de casais. Ali tudo mudou. Nós fomos completamente trabalhados, todas as áreas da nossa vida. Nós fomos em janeiro desse ano. E nós voltamos de lá totalmente motivados. Nós vamos lutar sim pelo nosso casamento. O nosso casamento sim é projeto de Deus. Nós temos uma família e nós vamos lutar por essa família. Nós entendemos que não existe casamento perfeito. Casamento não é conto de fadas, mas existe, e hoje nós lutamos por um casamento saudável. E tudo isso começou quando nós colocamos para fora no gabinete pastoral. Nós começamos a colocar aquilo que nos doía, que nos feria, que nos incomodava. E ali as feridas começaram a serem tratadas. E quando nós fomos para esse acampamento de casais, as coisas começaram a acontecer. Mais uma chave foi virada. A chave da transformação. Entramos no processo de transformação em luta do nosso casamento, porque estávamos buscando um casamento saudável. E estamos nesse processo até hoje. Ao longo de todo 2020, nós investimos mais em casamento do que nos 19 anos que se passaram. Nós fizemos cursos de casamento, nós fizemos cursos de inteligência emocional, nós fizemos o método CIS, nós estamos vivendo essa transformação e cada vez mais buscamos mais e mais de Deus, porque hoje nós temos uma família reestabelecida, hoje o nosso casamento é reestabelecido. Parece que poderia ser impossível? Poderia sim, mas Deus é um Deus de milagres, Deus é o Deus do impossível, e se Ele fez na nossa vida, Ele pode fazer na sua também. E através desse testemunho e dos estudos que nós começamos a buscar, né, depois dessa transformação, foi que surgiu esse canal, Recomeçar ou Desistir. Porque nós entendemos, como a minha esposa falou, se nós conseguimos, vocês também conseguem, vocês podem. E nós estamos aqui para te encorajar nesse canal com vídeos que vão fazer a diferença na sua vida. Deus é um Deus de recomeços. Por isso, não desista da sua família. Recomece quantas vezes forem necessárias, mas recomece. Então esse é o nosso testemunho. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, porque pessoas podem estar passando por esses problemas e podem ser abençoadas.
através do nosso testemunho. Nós estaremos orando por vocês, nós já oramos, continuaremos orando por vocês, pedindo a graça de Deus sobre a sua vida. E nós queremos profetizar sobre a sua vida. Declaramos que você terá um lar abençoado, Amém. Um lar abundante, uma família totalmente firme na rocha que é Jesus Cristo. Um casamento saudável. Totalmente saudável, um casamento de investimentos, uma vida extraordinária. Nós profetizamos a bênção de Deus sobre o seu lar. Nós profetizamos o céu dentro da sua casa e da sua família. E para fechar esse momento, nós queremos celebrar com chave de ouro esses 20 anos de casado. As nossas bodas de porcelana. Tchim, tchim! Não deixe de comemorar o seu aniversário de casamento. Sempre celebre. Vocês são um projeto de Deus. E nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal. Recomeçar ou desistir. Tchau, Tchau, tchau. tchau.